Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol de Los Angeles se punha lentamente atrás dos arranha-céus, banhando as ruas movimentadas com uma luz dourada e intensa. Nesse distrito comercial, as vitrines brilhavam, refletindo o ritmo apressado dos transeuntes, cada um absorto em suas compras ou em seus celulares. Buzinas soavam ao longe, crianças corriam entre as pernas dos pais e em algum lugar nesse caos cotidiano, Marcus Bennett, um policial com 7 anos de serviço, patrulhava a área. Marcus não era um policial comum. Desde o início de sua carreira, sempre demonstrara uma inclinação pela força bruta e pela firmeza, com aqueles que considerava indignos de respeito. Seus colegas o descreviam como eficiente, mas sua arrogância e preconceitos raciais frequentemente causavam tensão na equipe. Ele ostentava seu uniforme impecável e sua arma de serviço com orgulho, mas seu olhar penetrante e movimentos rápidos denunciavam um temperamento explosivo. Naquela noite, uma discussão irrompeu em uma loja de roupas de luxo. Uma mulher negra, elegante e imponente discutia com a caixa sobre uma peça que havia comprado e para a qual a loja se recusava a reembolsar. Sua voz era firme, porém educada, e cada gesto que fazia transmitia dignidade e compostura. Marcus, alertado pela comoção, entrou na loja sem ser anunciado, com passos pesados e olhar atento. Ele observou a cena se desenrolar e, mesmo antes de ouvir toda a história, formou sua própria opinião. Em sua mente aquela mulher ousou desafiar a autoridade e para ele, isso era intolerável. Sem tentar entender, Marcus se aproximou e com um movimento rápido, deu um tapa na mulher em público. O choque foi imediato. A loja congelou, os clientes murmurando e recuando em espanto. A mulher, chocada, mas notavelmente calma, deu um passo para trás, segurando o rosto ferido. Um silêncio pesado pairou sobre a loja. Marcus, certo de que havia restabelecido a ordem, cruzou os braços e lançou um olhar fulminante. Mas o que ele não sabia era que aquela mulher não era uma cliente comum. Ela não era apenas uma mulher negra em uma loja. Era Nina Harper, chefe de assuntos internos do Departamento de Polícia de Los Angeles. Ela havia dedicado sua carreira a investigar corrupção, abuso de poder e discriminação dentro da corporação. Naquele exato momento, Marcus acabará de redigir seu próprio relatório de desastre. Pois a mulher que ele acabará de humilhar não era uma cidadã qualquer. Era ela quem poderia não só suspendê-lo, como também desencadear uma investigação capaz de arruinar sua carreira. E por trás de sua aparente calma, Nina sentia uma raiva gélida, pronta para explodir em uma vingança metódica e implacável. O destino acabará de desferir um golpe inesperado em Marcus. Um tapa, um momento de desprezo, e a vida do policial racista mergulhou numa situação que ele jamais poderia ter imaginado. Na manhã seguinte, Marcus Bennett acordou com uma sensação de mal-estar diferente de tudo o que já havia experimentado. Não era apenas a leve dor na mão esquerda, resultado de tê-la batido na vitrine da loja em sua pressa. Era uma preocupação mais profunda, insidiosa e inquietante. No fundo, ele sabia que suas ações no dia anterior não tinham sido um incidente trivial. Ele havia dado um tapa em uma mulher, e não em qualquer mulher. Sentado na beira da cama, ele encarava o teto, revivendo cada detalhe da cena. O choque, o silêncio na loja, os olhares dos clientes. E acima de tudo, o olhar daquela mulher. Uma mistura de controle perfeito e frieza calculada que o gelara até os ossos. Marcus ainda não sabia quem ela era, mas uma estranha intuição lhe dizia que seus problemas estavam apenas começando. Na delegacia, o clima era tenso. Seus colegas o cumprimentaram, mas alguns cochichavam pelas suas costas. Marcus pressentiu que algo estranho estava acontecendo, um murmúrio circulando, mas que ele não conseguia decifrar. Então, ao checar seus e-mails e o celular, recebeu uma mensagem do chefe de polícia. Encontre Nina Harper no meu escritório imediatamente. Seu coração deu um salto. O nome ecoou em sua mente. Nina Harper. Ele ouvirá aquele nome sussurrado nos corredores do departamento, com uma mistura de respeito e medo. Chefe de assuntos internos. Responsável por investigações de corrupção, abuso de poder e comportamento racista. A mesma pessoa que podia suspender um policial na hora por uma infração menor. Marcus respirou fundo e dirigiu-se ao escritório do chefe, tentando controlar o nervosismo, mas cada passo parecia afastá-lo ainda mais da segurança. Ao entrar, lá estava Nina Harper, impecavelmente vestida, sentada atrás de uma enorme mesa com as mãos entrelaçadas e um olhar penetrante fixo nele. Marcus Bennett, disse ela com voz calma, porém firme. Tivemos um incidente ontem. Marcus tentou esboçar um sorriso forçado, mas não conseguiu.
Eu posso explicar tudo, Nina, ele gaguejou. Ela ergueu a mão para silenciá-lo. Poupe-me das suas desculpas. Só quero saber por que achou aceitável dar um tapa em um cidadão em público. A garganta de Marcos se fechou. Ele finalmente entendeu que aquele tapa, que considerará um ato disciplinar normal, agora era um crime aos seus olhos e um ato que poderia lhe custar a carreira. O medo dominou. Mas Nina Harper não estava simplesmente com raiva. Ela estava calculando. Cada palavra que proferia tinha o objetivo de desestabilizá-lo, fazê-lo refletir sobre seu comportamento e, acima de tudo, preparar o terreno para o que estava por vir. Ela não queria apenas punir Marcus Bennett, queria que ele entendesse a extensão de seu racismo e percebesse que suas ações tinham consequências. Marcus, você passará por um processo de investigação interna. Suas ações não serão ignoradas. E posso garantir que cada detalhe será minuciosamente analisado. Marcus sentiu seu mundo desmoronar. Ele sempre pensara que seu uniforme e patente lhe conferiam certo poder. Mas ao se deparar com Nina Harper, compreendeu que era apenas um homem comum, vulnerável às mesmas regras que tantas vezes desrespeitara. Ele saiu do escritório com uma mistura de raiva, vergonha e medo. O tapa que dera no dia anterior já não era um simples gesto impulsivo, era o início de um turbilhão que ameaçava destruir sua vida profissional, e talvez até mais. Marcus Bennett pensou que escaparia das consequências de seus atos, mas estava redondamente enganado. Logo no dia seguinte percebeu a mudança na expressão de seus colegas. Os sussurros pelas suas costas deixaram de ser murmúrios anônimos, alguns o encaravam com uma mistura de suspeita e curiosidade, como se já soubessem que algo estava prestes a explodir. Enquanto isso, Nina Harper não conseguia dormir. Como chefe da corregedoria, ela sabia como trabalhar discretamente, sem alertar suspeitos desnecessariamente. Ela já havia reunido as imagens das câmeras de segurança da loja, depoimentos de funcionários e clientes, e estava planejando seu próximo passo. Ela não queria apenas punir Marcus, queria que a lição fosse memorável. Naquela manhã, Marcus recebeu uma intimação oficial, um encontro com Nina em uma sala de interrogatório. A mensagem era clara, presença obrigatória. Seu coração estava acelerado. Ele se perguntou se sua carreira havia acabado num piscar de olhos. Ao entrar na sala, Nina estava lá, desta vez de pé, com uma postura que inspirava tanto respeito quanto medo. Ela segurava o dossiê completo do incidente nas mãos. Marcus sentiu o suor escorrer pela testa. Você tem uma escolha, Marcus, começou Nina com uma voz gélida. Você pode admitir seus erros e cooperar, ou pode negá-los, e enfrentar todas as consequências. Marcus tentou se justificar, gaguejando desculpas desajeitadas. Mas Nina não reagiu às suas palavras. Ela ouviu, notando cada inconsistência, cada hesitação. Marcus então percebeu que aquilo não era apenas um interrogatório. Era um jogo estratégico, e ele já estava em uma posição de fraqueza. Nos dias que se seguiram, a situação piorou. Os colegas de Marcus foram interrogados e os clientes da loja foram contatados. Cada depoimento reforçava a imagem de um policial impulsivo, racista e abusivo. Marcus, por sua vez, começou a sentir o cerco se fechando. Ele sempre acreditara que conseguiria controlar seus preconceitos e sua autoridade à sua maneira. Mas, diante de Nina Harper, percebeu que havia perdido o controle. Certa noite, ao voltar para casa, Marcus encontrou um pequeno bilhete enfiado por baixo da porta. Pense nas suas ações, Marcus. Toda ação tem uma consequência. TNH. Ele sentiu um medo que nunca havia sentido antes. Não era apenas uma ameaça, era uma promessa. Nina Harper sabia exatamente como atingi-lo onde mais doía, não fisicamente, mas moral e profissionalmente. Pela primeira vez, Marcus começou a refletir sobre suas ações, seu alcance e a injustiça que representavam. O tapa que desferira no dia anterior não fora um mero ato impulsivo, fora o estupim de uma tempestade que ele não conseguia controlar. E ele sabia que se não mudasse de estratégia rapidamente, sua carreira e reputação estariam destruídas. Mas Marcus não era do tipo que desistia facilmente. Uma mistura de orgulho, medo e raiva começava a ferver dentro dele. A iminente batalha com Nina Harper seria intensa, e ele sabia que teria que redobrar seus esforços se quisesse sair ileso. Marcus Bennett acreditava que ainda podia salvar sua carreira. Começou a elaborar estratégias para minimizar os danos, procurar testemunhas simpáticas, pedir ajuda a colegas influentes e até considerar mentir sobre certos detalhes do incidente. Mas tudo isso esbarrou em uma realidade perturbadora. Nina Harper era metódica, rigorosa e, acima de tudo, conhecia o funcionamento interno do departamento. Todas as tentativas de Marcus de manipulá-la fracassaram.
Certa manhã, Marcos foi convocado para uma sala de conferências. Para sua surpresa, Nina já estava lá, acompanhada por 2 outros inspetores da Unidade de Assuntos Internos. Ela havia preparado uma apresentação completa, imagens das câmeras de segurança da loja, depoimentos de funcionários, comentários de clientes e uma análise detalhada do histórico de comportamento de Marcos em relação aos cidadãos. Marcos, disse ela com calma, mas com firmeza, você pode achar que seu status o protege. Mas os fatos não mentem. Cada gesto, cada palavra, cada comportamento foi registrado e documentado. Marcos sentiu o coração acelerar. Tentou responder, implorar por uma interpretação mais branda, mas Nina o interrompeu a cada frase, demonstrando precisão cirúrgica em seus argumentos. Então veio o momento mais humilhante para Marcos. Nina colocou um vídeo sobre a mesa mostrando Marcos dando um tapa na mulher negra na loja, na frente de clientes horrorizados. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Os 2 detetives assentiram em aprovação. Marcos só pôde assistir impotente enquanto seu ato impulsivo e racista era exposto, irrefutável. Veja bem, Marcos, disse Nina com voz gélida, isso não é apenas um incidente isolado. É uma manifestação de um comportamento que documentamos em diversas ocasiões. Marcos sentiu uma raiva crescente dentro de si, mas, no fundo, sabia que estava encurralado. Compreendia que sua carreira poderia ser destruída em questão de horas e que qualquer tentativa de contra-ataque só pioraria sua situação. Então Nina fez a pergunta final. E Marcos, você concorda em participar de treinamentos obrigatórios sobre diversidade e controle da raiva, e em cooperar integralmente com a investigação? Marcos hesitou, sentindo seu orgulho lutar contra a necessidade de sobreviver. Finalmente, após um longo silêncio, ele assentiu. Sim, eu cooperarei. Nina esboçou um sorriso fraco, quase imperceptível. Ela sabia que ele acabará de superar o primeiro obstáculo, mas também sabia que era apenas o começo. Marcos acabará de admitir seus erros, mas restava saber se ele realmente aprenderia a lição e mudaria suas atitudes profundamente arraigadas, ou se buscaria vingança mais tarde. Ao sair da sala de conferências, Marcos sentiu uma mistura de humilhação, raiva e ansiedade. Ele havia perdido um pouco do controle, mas seu orgulho já o impulsionava a encontrar uma maneira de recuperar a compostura. No entanto, no fundo, ele sabia que Nina Harper já havia levado a melhor e que cada movimento seu dali em diante seria observado, analisado e avaliado. A armadilha estava armada, e o jogo estava apenas começando. Marcus Bennett acreditava que após sua cooperação, poderia restaurar sua reputação. Mas Nina Harper tinha uma ideia diferente. Ela não queria apenas que ele admitisse seu erro, queria que ele entendesse as consequências de seus atos e que todo o departamento aprendesse com o exemplo. Alguns dias depois, houve uma reunião geral do departamento. Marcus, ainda tenso, foi chamado à sala, pensando que simplesmente responderia a perguntas sobre seu comportamento. Mas ao entrar, viu Nina Harper no centro da sala, calma e imponente, e todos do seu departamento reunidos ali, aguardando algo. Hoje, disse Nina em voz alta e clara, vamos falar sobre responsabilidade e respeito. Em seguida, ela exibiu as imagens da câmera de segurança mostrando Marcos agredindo o cliente na loja. Houve um silêncio imediato. Os murmúrios se transformaram em olhares de choque e sussurros. Marcos sentiu a garganta apertar. Os colegas que ele considerava neutros agora o encaravam com uma mistura de consternação e julgamento. Marcus Bennett continuou Nina, suas ações foram impulsivas, racistas e inaceitáveis. Você falhou em seus deveres como policial e como cidadão. Mas a forma como você escolher reagir agora determinará seu futuro. Marcos sentiu a humilhação como um peso esmagador. Sua carreira, seu orgulho, tudo parecia desmoronar diante dele. Mas em vez de reagir com raiva, algo mudou dentro dele. O olhar frio de Nina e a inegável verdade de suas ações o forçaram a refletir profundamente. Pela primeira vez, ele percebeu o verdadeiro impacto de seus preconceitos, não apenas em sua carreira, mas na vida de outras pessoas. Nina Harper encerrou a reunião com uma decisão firme. Marcos, você passará por um treinamento intensivo sobre diversidade e ética profissional. Todas as suas ações futuras serão supervisionadas. Você terá a chance de se redimir, mas saiba que respeito e integridade não se compram com desculpas tardias. Marcos baixou o olhar, compreendendo que aquela era sua única saída. Pela primeira vez, sentiu sinceridade em seu desejo de mudar. Entendeu que o tapa que dera não fora um ato isolado, revelara suas falhas e que sua carreira, sua reputação e sua consciência agora dependiam de sua capacidade de se transformar. Algumas semanas depois,
Marcus iniciou de fato seu treinamento. Cada lição, cada encontro com diferentes cidadãos e colegas, cada reflexão sobre suas ações passadas, o transformava gradualmente. Nina Harper continuava a observar em silêncio, mas com satisfação. Ela havia usado sua autoridade não para humilhá-lo permanentemente, mas para gerar uma mudança real. Marcus Bennett nunca mais seria o mesmo. O tapa que ele desferiu naquela loja desencadeou uma série de eventos que o forçaram a uma profunda introspecção e a um despertar moral. E para Nina Harper essa vitória não era pessoal, era a justiça em ação, discreta porém implacável. Um lembrete de que o verdadeiro poder reside na responsabilidade e no respeito por todos.